noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos. Mais uma reunião virtual que nos permite aí refletir, vibrar, orar e compartilhar os ensinamentos do Evangelho de Jesus a todos aqueles que se interessam pela doutrina espírita ou têm algum cunho espiritualista. Desejo a todos muita luz, muita paz em seus corações. Nós teremos nesta noite conosco a nossa querida amiga Rosana Manso. Muito obrigado, Rosana, mais uma vez. Que Deus a ilumine e abençoe a toda a sua família, a sua vida, para que você continue nessa empreitada, estudando, se dedicando a levar àqueles que a convidam o seu entendimento à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Então vamos elevar os nossos pensamentos, nos preparar para essa reunião da noite, pedindo a Deus, nosso Pai, rogando que derrame sobre nós muita luz, que permita que as forças do bem possam se conectar com todos nós nesse instante, para que possamos somar forças, encarnados e desencarnados, direcionando pensamentos de luz, pensamentos de fé, de esperança, de confiança a todos os irmãos que sofrem na Terra, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que nesta noite, mais uma vez, nos seja permitido, por esses instantes que aqui passaremos juntos, abrir as nossas mentes e os nossos corações, para que esses conhecimentos que vamos receber nesta noite possam penetrar fundo o nosso íntimo, transformando o nosso jeito de entender as coisas, o nosso jeito de pensar, sabendo que também nós, todos nós, estamos caminhando, buscando ser melhores a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, e que continuemos assim. Senhor Jesus, nós te rogamos paz para a humanidade, paz para esse planeta maravilhoso que nos abriga, e te rogamos, Senhor, que a tua luz esteja sempre conosco, e que tu, Senhor, através dos teus representantes, abrace a humanidade nesse momento de dificuldade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Evangelho de Mateus. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo
auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma reflexão em torno do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina consoladora dos Espíritos. O assunto de hoje será sobre ideias. O que fazer com elas? Então, quando nós olhamos no dicionário, o conceito de ideias está assim: representação que se forma no espírito, percepção intelectual, pensamento, plano, intenção. O verbo idear significa o quê? Criar na mente, conceber, idealizar, imaginar. E nós sabemos que criar no nosso mundo começa na mente, né? Começa na concepção do nosso ser internamente. Com as mãos, nós materializamos o nosso ato, mas ele começa com a intenção, com o desejo, com a criação no campo mental. E começa também pelo sentir, né? Nós sentimos, pensamos, idealizamos e realizamos no mundo. Mas por que eu trouxe esse tema? Veja bem, na leitura do Evangelho, segundo Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20, está assim: E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, nós vamos ver que essa parte do Evangelho, ela está falando de fé. Será que fé tem ligação com a razão, com a mente? Olha o que está na explicação do Evangelho segundo o Espiritismo, explicação da espiritualidade. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando a fé cega aceita sem verificação. Assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Então, meus irmãos, a gente sabe que falar de Deus nas religiões, de uma forma geral, nas crenças religiosas, é artigo de fé, porque ninguém pode provar nada para ninguém. Mas qual o diferencial do Espiritismo? É justamente utilizar-se da razão para podermos compreender a vida espiritual através da espiritualidade e aquilo que nos move nesse mundo, considerando que o próprio homem é corpo, espírito, mente, emoção, sentimento, né? É uma totalidade. Mas o que significa fé raciocinada? Vamos lá? Olha só, a resistência do incrédulo, isso continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, a resistência do incrédulo, devemos convir muitas vezes, provém menos dele do que da maneira por que ele apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E, para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, não é à toa que no Espiritismo, né, nós falamos de fé raciocinada, uma fé que nos leva a estudar os fatos da nossa existência, da vida como um todo. Aquilo que é sobrenatural deixa, de certa forma, de ser sobrenatural, né? Algo que acontece fora das leis naturais da vida, conhecidas pelos homens, mas passa a ser algo natural pelo conhecimento das leis que regem o nosso mundo, que não são só as leis da física, da química e da biologia, são as leis da vida espiritual. E todas essas leis estão entrelaçadas. Então, estudar uma ou outra faz parte das leis divinas, essas leis que regem o mundo, leis que emanam de Deus. Então, se para ter fé é importante também compreender o que seria a inteligência, qual a importância da inteligência? No Livro dos Espíritos está assim: espírito é sinônimo de inteligência?
Aí os espíritos respondem para Kardec: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Por quê? Porque a inteligência, né, no nível evolutivo nosso, ela é capaz da produção mental, dos pensamentos, né? E nós não paramos de pensar. Nós nos relacionamos com o mundo muito pela razão, por aquilo que nós podemos compreender. A razão é um nível da nossa psique responsável pela decodificação do mundo e dos fatos que nos rodeiam. Então, nós não conseguimos parar de pensar. Se a gente prestar atenção, muitas vezes a atividade mental intensa nos leva ao estresse e ao cansaço, que é o que mais tem acontecido no mundo moderno atual. Aí no Livro dos Espíritos, pergunta 71, continua a falar sobre a inteligência. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem às suas necessidades. Então é isso que eu acabei de explicar, né? Ao homem é dada a inteligência também para criar, para renovar o mundo, trazer novas ideias, invenções, progresso, enfim, explorar a criatividade, as nossas potencialidades de filhos de Deus. O homem, ele é por isso co-criador. E isso é indiscutível. Mas o ideal é nos perguntarmos, né, a nós mesmos, o que eu tenho criado nesse mundo? O que eu crio com a minha mente, né? Grandes ideias trazem grande avanço tecnológico e científico. Mas a vida é só isso? É tudo nisso em que a vida está confinada ao progresso material? Será que o ato de cocriar tem outros planos da vida que ele precisa ser direcionado? Então, a gente responde que não é só criar no nível tecnológico, né? É necessário também nós usarmos a inteligência para compreendermos as leis da vida e, consequentemente, compreendermos a nós mesmos, o que se passa no nosso mundo interior, no nosso mundo íntimo. Jesus, quando veio ao mundo, veio falar da lei divina, e toda palestra eu falo isso, ele resumiu a lei divina na lei do amor para consigo mesmo e com o próximo, e, consequentemente, para Deus. Então, é um campo de ação que nós devemos estar sempre atentos à nossa relação conosco, a nossa relação com o próximo, para finalmente estarmos trabalhando para a nossa relação com Deus, porque estarmos relacionados com Deus de uma forma positiva, criadora, feliz, alegre, né, e de retidão e obediência, passa pela observância da lei conosco mesmo, na nossa relação com o nosso corpo físico, com o nosso campo mental, com o nosso campo emocional e na nossa relação com o próximo. Então, a gente sabe que é a trindade, sentir, pensar e agir no mundo. Então, como que nós temos movimentado a nossa energia neste aspecto? Emmanuel coloca para nós assim no livro Emmanuel, página 43. Prestem atenção. Significa um dever de todo homem o trabalho próprio, no sentido de atenuar as más condições do seu meio ambiente, aplainando todas as dificuldades de ordem material e moral. Porquanto a evolução depende de todos os esforços individuais no conjunto das coletividades. Forças ocultas, leis desconhecidas, esperam que a alma humana delas se utilize, e à medida que se espalha o progresso moral, mais os homens se beneficiarão na fonte bendita do conhecimento. Então é um trabalho de todos nós, um trabalho individual, em que o individual também deve estar voltado para a coletividade. Então o que é voltar para a coletividade? Não pensar somente no meu bem-estar, no meu progresso, seja ele em que nível for, mas pensar também na coletividade, no bem-estar de forma geral. Porque se o coletivo não estiver bem, eu também sou responsável pelo bem, pela paz da coletividade. E o nosso mundo atualmente, ele passa por essa observação, que nós não devemos pensar numa obediência com relação à nossa conduta conosco mesmos, no nosso pequeno mundinho, né, de todo dia,
mas na nossa aplicação da lei divina de uma forma geral. Por isso que Jesus falou com o próximo. Mas não basta só o próximo mais próximo de nós. É o próximo que vai expandindo gradativamente com o nosso compromisso com a vida. E principalmente entendendo que o evoluído, ele obedece. Ele auxilia em todos os campos e cada vez mais de uma forma progressiva. O Balde chama isso de princípio das unidades coletivas. Eu cuido de mim, eu cuido da família, eu preocupo com o vizinho, eu colaboro com o bairro, eu colaboro com a minha cidade, com o meu país, eu colaboro com o mundo, porque a nossa casa, por enquanto, é uma casa de um cômodo só, que é a Terra. Ela tem compartimentos, mas nós moramos todos na mesma casa. Então, o uso da inteligência, né? É isso. Hoje, na atualidade, nós vivemos no mundo das ideias, da criação, principalmente no mundo virtual. É um mundo de muitas ideias, muita racionalidade, né? E pouco comprometimento entre intenções positivas, intenções humanas, né? Humanistas, boas, preocupadas com o bem-estar do todo e também, vamos dizer assim, muitas ideias comprometidas também com as ações no mundo, que é o sem pensar, né? O sentir, pensar e agir no mundo. Então, nós temos muitas ideias, muita racionalidade e pouco comprometimento entre ideias, intenções e ações no mundo. Ou seja, nós não estamos, né, muito preocupados como nós temos agido no mundo, como que as ideias têm chegado até nós, né, e como que nós estamos participando no mundo com as nossas criações. Então, as criaturas humanas, nós sabemos que elas usam muito as suas próprias ideias para seu próprio benefício, no intercâmbio direto com o egoísmo. Não é ter um cérebro e ideias intelectualizadas, mas atuar no mundo com ações colaborativas, de respeito e com o máximo de afeto possível. Então, quer dizer, como que nós temos atuado no mundo? Porque o cristão, ele é cristão em qualquer parte. Nós estamos criando, plasmando e materializando aquilo que vem do nosso íntimo em todos os lugares do mundo. E muitas vezes nós estamos dentro de casa, pelas redes sociais, pela internet, pelo virtual, e estamos conectados com o mundo. Então é hora de observarmos a nós mesmos, né? Por exemplo, nas redes sociais. Quando é que eu comprometo a minha criação no mundo? Quando, por exemplo, eu desrespeito a veracidade daquilo que eu compartilho. Eu recebo e transmito, e principalmente no campo do denegrir, das pontuações negativas, de críticas, né? Muitas vezes palavras de baixo calão. Então, quer dizer, será que eu estou desrespeitando quando eu espalho fake news? Quando eu comprometo a credibilidade, né, de um programa, de uma atividade, de um trabalho que às vezes muitas pessoas estão dedicando para realizar no campo do bem, e eu, sem saber se aquela notícia é verdadeira, eu espalho. E naquela hora que o meu dedinho está ali compartilhando, eu não estou muito preocupada. Eu acho que aquilo não tem nada a ver comigo ou com o meu crescimento espiritual, com o meu equilíbrio. E isso tem a ver, sim. Outra coisa, coisas pequenas do dia a dia, a questão da gentileza. Nós vivemos no mundo e nós não estamos sozinhos no mundo. E cada vez mais nós vemos essas ideias, o nosso mundo íntimo, as nossas criações muito voltadas para o nosso individualismo. Então, nós não temos gentileza na rua. Nós não vemos gentileza para entrar, por exemplo, no elevador. Às vezes tem pessoas mais idosas que precisam do nosso carinho, da nossa gentileza, porque nós também um dia seremos idosos. E nós passamos por cima desses direitos, né? Do mais velho, né? Do mais idoso, o direito de uma pessoa em condições especiais, né? O direito das crianças. E nós estamos nos nivelando, e muitas vezes nivelando por baixo. Eu não sei se vocês observam no trânsito a falta de gentileza, meus irmãos. Nós somos competitivos o tempo todo, e se todo mundo fosse gentil, o trânsito fluiria com mais rapidez.
Eu fico notando no nosso trânsito aqui em Goiânia, às vezes uma pessoa precisa, o trânsito está caótico, ela pede, ela dá seta para entrar na nossa frente, para arrumar um cantinho para entrar naquele tráfego tão atribulado, ou está na nossa frente e dá uma seta, porque ela precisa virar em determinado local, e que a gente precisa recuar um pouquinho e ela vai passar rapidamente, e muitas vezes aqui em Goiânia é assim, a gente dá seta, e a pessoa entende que não, que é para passar na nossa frente, então não vai deixar o outro passar. E eu vejo cidades grandes como São Paulo, o trânsito flui, porque as pessoas são gentis. Então, no momento que eu estou no trânsito, a gente precisa observar os pensamentos que vêm. O tanto que nós ficamos, às vezes, nervosos, irritados. E eu estou falando isso por mim. Eu também dirijo há quantos anos? E quando eu me pego, eu estou irritada com o trânsito. Então, é colaborar para que o trânsito flua. Eu não preciso andar numa avenida larga, de uma mão só, a 30 por hora. Porque aquilo congestiona o trânsito, mas também não preciso passar de 60, 70. Mas eu preciso deixar o trânsito fluir. Isso é gentileza com o todo, com o movimento, com a mobilidade da cidade, né? Um ponto que eu anotei. A gente, dentro da educação, vocês já observaram que às vezes nós estamos no supermercado e estamos ali esperando para passar no caixa, às vezes com um carrinho cheio de produtos, vem uma pessoa com um produto só. Será que a gente não pode ser gentil? Deixar aquela pessoa passar um produto? E eu vejo isso muito. A pessoa vai demorar um tempo enorme no caixa para passar o carrinho. Por que não ser gentil? Fazer uma pessoa feliz e aquilo não vai trazer prejuízo nenhum para nós. Nós vamos fazer multiplicar a gentileza, porque a partir daquilo que nós somos, o outro também se espelha. E se ele recebe, ele vai se sentir confortável também para doar a gentileza. Então nós reclamamos do mundo, mas ao invés de ficarmos reclamando, que tal observarmos como nós atuamos no mundo? E outro ponto, eu fico observando, né? Hoje é o dia da reflexão e da observação. Às vezes nós vamos almoçar no shopping e eu fico observando. A pessoa alimenta, levanta da mesa e deixa todos os pratos e as bandejas sujas. E eu tenho certeza que normalmente se pensa, não, tem uma funcionária que ganha só para isso, vou embora, deixa ela trabalhar, senão eu estou tirando o trabalho dela. Será que eu estou tirando o trabalho dela? Deixando a minha sujeira para ela limpar? Será que ela não tem mais coisas para limpar, além da minha sujeira? Então por que eu não posso limpar a minha própria sujeira? Ou seja, no mínimo, pegar a minha bandeja e devolver no balcão. Eu vou colaborar para que aquela pessoa fique menos cansada no final do dia. E isso é doar de si. E se nós experimentarmos essa doação, que são coisas simples, nós estaremos dispostos a fazer maiores doações no futuro, com uma parcela de renúncia. Porque renunciar a algo é acreditar que algo melhor tem pela frente. Não abandonar pelo abandono de algo, mas deixar de fazer algo para fazer algo ou ter uma atitude no mundo melhor, na qual nós nos sentiremos mais felizes, porque acreditamos que aquilo é bom, é o bem para nós e para os outros. Isso é a renúncia. Outro ponto, às vezes nós falamos sobre o meio ambiente. Meus irmãos, o meio ambiente, né, a planeta Terra, ele é um mundo de interações em todos os reinos. E o homem faz parte de um desses reinos. O homem é inteligente e depende dele agora atuar no mundo. Então, nós falamos de meio ambiente e de alterações climáticas como se aquilo não dissesse, né, nada a respeito da nossa vida, do nosso dia a dia. E o mundo às vezes está pegando fogo em alguns locais, na Europa, nos Estados Unidos, temperatura subindo, e a gente não preocupa. Ah, mas o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Nós podemos fazer muito. As nossas ideias, com pequenas atitudes e ações no dia a dia, se somam ao infinito. E é assim que as coisas vão se transformando. Por exemplo, quem está aí nos assistindo,
Quem que separa o lixo da sua casa? Será que é importante separar o lixo? O lixo reciclável do lixo orgânico? Gente, são atitudes que às vezes a gente pensa assim, nossa, vai dar trabalho demais ficar lavando embalagem, separar lixo. Gente, isso é espiritismo. Atitudes pequenas no dia a dia. As nossas criações não começam com grandes criações no mundo do bem, da fraternidade, né? Elas começam no dia a dia, nas coisas pequeninas em que colocamos propósitos de amor. Então, se nós começarmos a fazer essas pequenas atitudes no dia a dia, elas serão um campo de trabalho do sentimento amoroso. E é assim que a gente cresce em amor, nos pequenos atos do dia a dia, mas com consciência daquilo que eu estou realizando. É por isso que a responsabilidade pelo que nós sentimos é muito grande, porque nós alimentamos o conjunto, a rede na qual nós estamos interligados. Nós todos estamos interligados por uma rede psíquica, por uma rede de sentimentos, uma rede espiritual, porque nós somos criações divinas, né? Nós somos da criação divina, filhos do Pai, estamos todos interligados. E essa complementariedade, ou seja, nós nos completamos um no outro, é uma lei da vida, por isso que a gente fala de reciprocidade. E é assim, nessa corrente da vida que nós devemos movimentar e prestarmos atenção na nossa colaboração para o mundo. Isso é procurar Deus. Isso é sentir Deus. Sentir que é participativo, colaborativo. E não é nada humilhante fazer coisas pequeninas e singelas no dia a dia. Irmão Áureo coloca assim para nós: essa energia mental retrata sempre como imagens vivas as emoções e os sentimentos do espírito humano, encarnado ou desencarnado. Às vezes nós espíritas achamos que nós nos relacionamos só com o desencarnado, que a nossa preocupação com a energia mental é só no que diz respeito a atrair ou não influências espirituais para nós. Mas nós esquecemos que nós estamos agindo o tempo todo uns sobre os outros. E é por isso que, na preocupação com o meu campo mental, com o que eu penso e com o que eu sinto, quando eu vou descendo dentro da minha intimidade, é sobre esse assunto que Emmanuel também nos toca, com uma passagem no livro Emmanuel, na página 23. Ele diz assim: o homem necessita das suas faculdades intuitivas, através de sucessivos exercícios da mente, a qual, por sua vez, deverá vibrar ao ritmo dos ideais generosos. Então, a nossa mente, ela não é um estágio final de evolução, pensar muito ou pensar bem ou ser uma pessoa extremamente racional. Isso não é o top da evolução. Existe um outro andar do nosso psiquismo, eu falo muito isso nas palestras, que é o superconsciente. Esse é um andar mais aguçado, mais apurado da nossa psique, da nossa mente criadora. Então, é o andar intuitivo, o despertar mais alto do nosso ser espiritual. É por isso que Emmanuel está falando, usa a sua mente, que é razão, né? Que a razão nos coloca no contato no dia a dia, mas é com essa razão que a gente vai trabalhando e vamos nos tornando mais sensíveis para a vida e vamos estimulando a nossa intuição, a nossa conexão com o alto. E Emmanuel também coloca assim: cada individualidade deve alargar o círculo das suas capacidades espirituais, porquanto poderá, como recompensa à sua perseverança e esforço, certificar-se das sublimes verdades do mundo invisível sem o concurso de quaisquer intermediários. Rosana, o que é isso? Médium é um intermediário. Para mim, percepção do mundo espiritual era só através dos médiuns, através da psicografia, da psicofonia, né? Seja lá qual tipo de mediunidade for. Não! Cada um de nós é responsável pela sua sensibilização espiritual. Então, a sensibilização, ela se dá num conjunto, num movimento nosso no dia a dia, em todos os campos da vida. Então, nós vamos aguçando os nossos sentidos. Se a minha amorosidade aumenta, eu consigo me conectar com o mais alto, porque o que é o mais alto? O mais alto é aquele
que voa para planos superiores do espírito e em que vibra com maior intensidade o amor, a benevolência, a concórdia, a fraternidade. Então não é à toa que Pietro Baldi fala que nós vamos evoluindo, vamos aumentando a nossa frequência vibratória e vamos formando verdadeiras correntes, né? Vibracionais, de seres que mudam, que sutilizam, mudam a sua natureza. Então eu sempre brinco e falo, gente, a gente não vai ter sempre perninha, narizinho, orelhinha. Isso aqui é um corpo denso num mundo ainda muito animalizado. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Nós poderemos nos certificarmos cada vez mais do plano espiritual por nós mesmos, nos aguçando a própria sensibilidade ou a própria mediunidade. Podemos usar o termo que nós quisermos, né? E aí Emmanuel ainda nos chama a atenção. O que se lhe faz, porém, altamente necessário é o amor, o devotamento, a aspiração pura e a fé inabalável, concentrados nessa luz que o coração almeja fervorosamente. Esse estado espiritual aumentará o poder vibratório da mente e o homem terá então nascido para uma vida melhor. Então, meus irmãos, não basta pensar. Nós precisamos enobrecer as ideias, as criações, elevando os nossos sentimentos de bondade e fraternidade. E é muito interessante que nós viemos, né, de gerações, a minha geração ali, quando eu era criança, na década de 60, eu sempre comento isso, não se tinha tanta amorosidade com os animais, por exemplo. Se utilizava dos animais como seres que tivessem a serviço do homem. O animal é um ser em evolução e a gente sabe disso. Nós espíritas estamos, como diz o outro, carecas de sabermos disso, mas nós precisamos nos sensibilizar agora para isso. Então, cuidar daqueles que Deus fez com que chegassem até as nossas mãos. Tratar com respeito. Então, o dia virá que o homem se privará até da alimentação da carne dos seres chamados irracionais, porque, na verdade, ele aprenderá a amá-los, a respeitá-los. Então, a nossa mente deverá se elevar num potencial mais amoroso, se colocando a serviço do todo, a serviço de todos os reinos da natureza, porque é nisso que se encontra a evolução humana, né? E aprender também a ser grato, usar nossa mente para parar, para refletir, para agradecer, porque nós deveremos ser gratos até aos objetos que nos servem, a tudo que está ao nosso redor. Então, quanto mais eu enobreço as minhas ideias, com sentimentos de dignidade, de respeito, de participação, de colaboração, quanto mais eu enobreço as minhas ideias agradecendo pela vida, até pela dor que nos ensina, e também enobrecendo o nosso ser para não violar a lei divina, porque a dor é simplesmente consequência da violação da lei divina, nós seremos seres cada vez mais sensíveis, intuitivos, conectados. Não é à toa que nós seremos mais iluminados, né? Jesus disse, brilhe a sua luz, porque nós usaremos a nossa capacidade intuitiva para fazermos melhores escolhas. A intuição está nisso, meus irmãos. Quando aparecem os problemas e a gente se conecta consigo mesmo, né, conosco mesmos, com o nosso íntimo, paramos, fazemos uma prece, pedimos uma orientação e nós temos aqueles insights. Mas a intuição, para alcançarmos a intuição, nós deveremos utilizar uma razão direcionada, uma razão em que trabalhe a nosso favor também, na solução de problemas do dia a dia, para que a gente se coloque mais conectado com a vida e com Deus. E eu achei uma frase muito interessante, né? Olhando na internet. O pensar e as ideias são importantes, mas devemos desenvolver em nós outros sentidos mais elevados. E isso significa desenvolver a nossa sensibilidade espiritual. Ou seja, eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço. Agradeço pela vida e por tudo que chega até nós. Eu particularmente agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo nessa breve reflexão, lembrando que nós somos deuses para criar, mas a grande pergunta é como eu tenho utilizado a minha razão.
E às vezes nós espíritas usamos não uma fé raciocinada, mas uma fé muito racionalizada, uma fé de cabeça. Usamos a nossa razão muito para exigir, nos tornamos rígidos, inflexíveis, implacáveis dentro da casa espírita, exigindo disciplina férrea sobre os outros, numa disciplina que às vezes nem nós mesmos conseguimos impor a nós, pela nossa fragilidade humana, pela nossa dificuldade ainda. Perfeição não significa rigidez. Perfeição significa flexibilidade para entender o outro, para aceitar as fraquezas do outro e, consequentemente, quando fazemos isso conosco mesmos. Às vezes nós usamos uma razão, analisamos, vemos defeitos, mas queremos extirpá-los de nós. E evolução não é extirpar o defeito, é olhar para ele, para que a gente use a razão com sentido não de julgamento, mas uma razão para que seja direcionada para observar, para atuar no mundo, pedir ajuda espiritual e fazer essa conexão. Uma boa noite a todos, que todos sejam abençoados por essa linfa divina que desce sobre nós. E que a Virgem Maria continue nos abençoando com o teu manto de luz. E nesta quarta-feira, dia 16, eu estarei fazendo uma live sobre o livro, que eu lancei recentemente. Fui até o Bezerra fazer o lançamento, que é Maria, Santíssima Mãe de Todos. Será uma live no Instagram, às 20 horas da noite. Eu convido a vocês a participarem. Um grande abraço e fiquem com Deus. Mas vamos finalizando também com a musiquinha de Maria, Eu estou meio rouca, mas não vamos deixar de louvar a Mãe Santíssima. A voz de Maria, minha alma anestesia, como um bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia. A voz de Maria, doce melodia, que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. As mãos de Maria, sobre mim estendidas, é santa bênção, é a proteção para a minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar. Te amo, mamãezinha. Uma boa noite a todos e muita paz em nossos corações. Beijo grande. Tchau, tchau. Boa noite, meus irmãos. Como tem passado? Espero que tenham passado bem essa semana. Então vamos para a última parte: vibrações, energização e o passe à distância. Não se esqueçam de pegar a água para que seja por todos que fazem os cursos que nós ofertamos e todos aqueles que nos acompanham virtualmente. Que as suas bênçãos, Senhor Jesus, possam chegar a cada um. Vamos rogar pela nossa família, pelos nossos familiares, pelos nossos lares. Pedir por todas as crianças, os jovens, todos os animais, todas as criaturas que Deus criou. Rogar ao Senhor Jesus para que as suas bênçãos possam chegar a todos, mas especialmente aqueles que estão passando por dificuldades, provações, os que estão passando pela enfermidade, para que todos possam ter fé e resignação diante da vontade do nosso Pai, o Criador. Mestre querido, nós te rogamos por cada um de nós que aqui estamos, abrindo o nosso coração para que o Senhor entre. O Senhor nos conhece profundamente e sabe de cada um dos nossos problemas, das nossas dificuldades. O Senhor sabe das nossas tentativas de melhora, de reforma íntima. Então ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada.
que por vezes se torna tão difícil. Ajuda-nos para que possamos continuar firmes, com muita fé. Leva o nosso pedido a Deus, nosso Pai, por nós, por todos os nossos semelhantes. Ajuda-nos a perdoar a todos os nossos inimigos, indistintamente. Mestre, ilumina os nossos passos, Senhor. Segura em nossas mãos. Mostra-nos o melhor caminho a seguir. Ajuda-nos, Mestre querido, para que possamos sair vencedores, possamos evoluir, melhorar a cada dia. Esse momento maravilhoso de união contigo. E te rogamos a fluidificação da água, a colocação do alimento que necessitamos, da medicação que precisamos para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, sejam físicos ou espirituais. E que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Tenha uma boa noite.